Marcos Gomes, jornalista e conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. 2022 é o ano em que o Brasil tem que retomar o caminho do combate à fome, da redução drástica do desemprego e da busca por justiça social. Enquanto isso, no próximo mês de abril, cerca de 600 jornalistas, sócios da ABI, vão votar para eleger a diretoria executiva, um terço do Conselho Deliberativo, o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal. Você já deve saber que a chapa ABI Luta pela Democracia lançou as candidaturas dos jornalistas Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice-presidente. Além disso, a chapa apresentou um programa de governo para o triênio 2022-2025. Se você quer saber mais sobre esse programa, é só acessar @ABI Luta Democracia no Instagram. Vou repetir, @ABI Luta Democracia no Instagram. O programa da chapa, entre outras iniciativas, cria a Comissão de Igualdade Racial. E essa comissão já está trabalhando, porque o combate ao racismo se faz a toda hora. O resultado desse trabalho você acompanha a partir de agora, através de uma série de programas que realizamos em parceria com a produtora paulista AltV, a quem muito agradecemos. No programa de estreia, o convidado é o jornalista Otávio Costa, candidato a presidente da ABI. Carioca da Tijuca, Otávio Costa é jornalista há 50 anos. Construiu sua carreira nos principais jornais e revistas do país. Começou na Economia do Globo e depois trabalhou por 14 anos na Editora Abril, onde foi editor assistente de Veja e editor de Exame. Teve longa passagem pelo Jornal do Brasil, desde repórter de economia e editorialista até diretor da sucursal de Brasília. Na Isto É, chefiou a sucursal do Rio de Janeiro entre 1993 e 1996 e dirigiu a sucursal de Brasília de 2008 a 2012. Participou do relançamento do Jornal do Brasil impresso em 2018 como editor de política. Ganhou 2 prêmios ESSO e a menção honrosa no Prêmio Herzog. Foi diretor do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e vice-presidente da FENAGE. Filiado à ABI desde 1974, é membro do Conselho Deliberativo da Casa dos Jornalistas. Otávio Costa, obrigado por ter vindo. É uma satisfação conversar com você. O microfone está fechado, Otávio. Boa noite para todos. Olha, realmente é um prazer participar e tenho acompanhado o trabalho da Comissão de Igualdade Racial, que eu considero importantíssimo, né? E realmente se antecipou, inclusive, a própria campanha e a própria gestão que nós pretendemos fazer à frente da ABI. É realmente uma honra estar aqui com vocês. Ok, Otávio. Eu vou anunciar agora os integrantes, né? Vocês já estão vendo aí, dessa mesa de conversa com o Otávio Costa. Em primeiro lugar, eu anuncio a Carmen Moretson. Carmen Moretson, que é carioca, trabalhou 16 anos com música e migrou para as ciências sociais em 2002. Seu mestrado foi sobre ações afirmativas e classificação étnico-racial e o doutorado sobre música na Umbanda, ambos realizados na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professora de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, Campos Dourados, e integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas nesta instituição. Nosso outro convidado aqui para conversar com o jornalista Otávio Costa é o colega jornalista Luiz Paulo Lima, Pool Hunter. Além de jornalista, é produtor executivo e comunicador transmídia. Eu trago também, para essa mesa de conversa, Fábio Soares. Fábio é baiano, hein? É da Boa Terra, formado em jornalismo pela Unesp, em Feira de Santana, com especialização na PUC de São Paulo. Trabalhou em emissoras de rádio e TV e hoje atua como assessor de imprensa na capital paulista. É diretor do Conselho Fiscal
do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, coordenador da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial da entidade, a Cogira São Paulo, e também atua como diretor suplente da APJOR, a Associação de Profissão Jornalista. Bom, eu vou começar logo essa entrevista, vamos direto ao assunto, e faço a primeira pergunta para o candidato da chapa ABI, Luta pela Democracia, Otávio Costa. Otávio, a ABI, que completa 114 anos no dia 7 de abril, foi fundada pelo jornalista Gustavo de Lacerda, catarinense, de cor parda, conforme escreve o jornalista Edmar Morel para o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Você não acha que o Gustavo de Lacerda anda muito esquecido entre os jornalistas? E o que você pretende fazer para destacar, inclusive, a condição de homem negro de Gustavo de Lacerda? Eu acho realmente triste, né, que não se lembre de Gustavo Lacerda, que realmente foi um jornalista importantíssimo no tempo dele, não só pela fundação da ABI, mas por toda a carreira dele, pela militância dele, né? Ele era considerado um socialista, quer dizer, né, para aquele tempo, ainda era meio confusa a definição de socialismo, mas ele realmente sempre ao lado dos trabalhadores e sempre lutando pela regulamentação da nossa profissão, da profissão de jornalista. Isso para ele era fundamental, porque ele dizia que o jornalista era quase um proletário, não é verdade? Um trabalhador braçal, né? Alguns desfrutavam de poder, mas a grande maioria era muito explorada, sem direito a nada, com trabalho explorado mesmo. E ele pediu a colegas que viajavam, etc., que trouxesse, inclusive, documentos sobre sindicatos da Europa, principalmente dos sindicatos na França. Então, quando ele cria a ABI, ela, na verdade, era uma tentativa de formar um sindicato, não era com esse perfil que tem hoje a ABI, né? Era um órgão de representação dos trabalhadores nas redações. E ele falava, não só os jornalistas, todos trabalhavam nas redações. E essa era a visão dele. E ele fala, inclusive, de caixa de assistência, de médicos, né? Que eram coisas que preocupavam a ele. Quer dizer, o jornalista realmente tinha um padrão baixo de vida, ele, inclusive, era do jornal O País, durante a carreira dele toda, chegou a trabalhar também no Jornal do Brasil, mas ele funda a ABI. E, evidente, tinha a questão da liberdade de expressão, tinha a questão da democracia, mas havia uma preocupação muito grande dele com a qualidade a relação dos jornalistas com os patrões da época, né? E então a visão dele é uma visão que se colocou à frente do tempo, entendeu? A verdade é essa. E é importante dizer que quando ele cria a ABI foi criada no andar do jornal O País, e lá ficou muito tempo, chegou depois a ocupar até uma sala dentro do quartel da PM, tudo, porque a instituição não tinha dinheiro. Quando ele fundou, eram 9 associados só. Ele convidou mais, mas só apareceram 9. E o comentário da época era o seguinte, que era um bando de malandros comandados por um anarquista meio maluco, meio perigoso. Então, isso é o que os patrões diziam da ABI criada pelo Gustavo Lacerda, o que muito nos honra, não é verdade? Nós somos meio malucos até hoje, nós jornalistas, né? É uma profissão de alto risco a nossa, não é verdade? Eu, por exemplo, assisti fim de Manchete, fim de Jornal do Brasil, crise de Isto É, tentamos relançar o Jornal do Brasil, mas fracassou. Então, eu acho que ele foi um visionário, além da causa que ele defendia, que era a causa dos trabalhadores, não só dos jornalistas, né? E ele tinha essa visão socialista à frente do tempo dele. Então, é muito, muito, muito importante que se resgate toda a trajetória de Gustavo de Lacerda, entendeu? Acho importantíssimo isso. Ele morreu pouco depois de fundar a ABI. Ele fundou a ABI em 1908 e ele morre em 1909, indigente, foi enterrado como indigente. Quer dizer, você vê como realmente era difícil a vida de jornalista. E ele era conhecido, hein? Ele era muito conhecido. Ele conhecia José do Patrocínio, Joaquim Nabuco. Ele era conhecido no Rio de Janeiro, entendeu? Mas foi isso. Um homem que sacrificou a vida por uma causa que era a causa da nossa profissão, o que eu acho que
A ABI, apesar de todo o protagonismo político, apesar, evidente, da necessidade de enfrentar o governo Bolsonaro, de atacar o governo Bolsonaro, esse governo fascista que tanto está afligindo o povo brasileiro, ela tem que cuidar também dos jornalistas, então atenção também nos jornalistas, especialmente, e este é o objetivo dessa comissão, especialmente o jornalista negro, né, que é minoria nas redações e, na verdade, esta é uma questão pouco abordada. E eu acho que com a criação da comissão a gente também vai dar o devido destaque à questão da igualdade racial no nosso meio. Obrigado. Eu passo a palavra para Carmen Moretti. A pergunta é sua, Carmen. Boa noite, pessoal. Obrigada. É um prazer estar aqui na ABI, né, contribuindo para essa comissão de igualdade racial, uma luta que deve ser constante e de todos nós. Eu gostaria de perguntar ao Otávio, considerando o período da eleição, né, de acordo com a sua concepção de democracia, como você vê a ABI hoje e de que forma você acredita que você possa trabalhar para digamos assim, tornar a democracia mais plena dentro dessa instituição? Nós temos aí dois focos, né, distintos, né? A ABI, historicamente, sempre lutou pela democracia, sempre lutou pela liberdade de expressão, sempre lutou pela liberdade de imprensa. Isso faz parte do DNA da ABI, acabamos de falar, desde Gustavo de Lacerda. Então, houve momentos históricos, campanha do Petróleo é Nosso, a luta contra a ditadura, a luta pela anistia, a luta pela direta já, vários momentos que entraram para a história da ABI. E essa luta continua, né? Essa luta continua, a ABI tem enfrentado o governo Bolsonaro com os meios que ela dispõe, não é verdade? E este ano, né, nessa eleição, é evidente que ela vai ter uma posição de destaque, né, no combate às alucinações, né, desse ex-capitão do Exército, que meu amigo Trajano chama ele de Capitão Corona, com toda a razão. Então, isso nós vamos realmente, a ABI vai continuar nesse caminho, nessa trajetória, e não vai dar paz ao senhor Jair Bolsonaro e aos filhotes dele, entendeu? E eles se preparem, porque isso realmente, que eu digo, faz parte do DNA da ABI. A ABI não vai se perder tempo com isso, não, entendeu? Quer dizer, sempre que tiver oportunidade, ela estará enfrentando Jair Bolsonaro. Falam muito de não podemos partidarizar a ABI, entendeu? É evidente que ninguém está pensando em partidarizar a ABI. Inclusive, eu sou no partido minoritário, uma coisa antiga, que era o brizolismo. O Brizola já morreu e o PDT de hoje não me representa. Então, eu não tenho nem como eu mesmo pensar em partidarizar a ABI. Agora, de outro lado, eu acho que vai ser inevitável o apoio ao Lula. A gente tem que apoiar o Lula, sim. Ele é o candidato da esquerda, é o candidato progressista com mais chance de enfrentar Bolsonaro e derrotar Bolsonaro. Então, acho que não temos muito o que perder tempo com isso e discutir isso. Não é um tema de discussão, entendeu? Se há um político, né, com a história, com trajetória, com raízes populares e que pode derrotar Jair Bolsonaro, é Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, acho que não vejo nada demais em ABI, durante o processo eleitoral, abraçar a candidatura do Lula. Não vejo nada demais isso, não considero que isso seja partidarizar a ABI, entendeu? Eu acho que a posição correta é essa. E a outra coisa é o seguinte, que você perguntou. A ABI tem ido muito bem quando se coloca, né, a favor da liberdade no país e em defesa da democracia. Mas há uma questão, que é a questão interna da ABI. A ABI ela tem vários órgãos de decisão, né? Ela tem a diretoria, que funciona como executivo, ela tem um conselho consultivo de jornalistas
com trajetória conhecida na imprensa, né? Quase senadores da imprensa, uma coisa tradicional também nos sindicatos, que o Conselho Consultivo seja formado por jornalistas experientes. Nós temos, por exemplo, Ana Arruda, Paulo Totti, né, no atual Conselho. E ela tem o Conselho Fiscal, que examina as contas, né, da entidade, e tem o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, para quem não sabe, é o nosso Congresso, é o nosso parlamento. Entendeu? São 45 jornalistas efetivos, né? E 45 jornalistas suplentes. A cada ano você renova um terço, ou seja, você elege 15 efetivos e 15 suplentes, né? E em 3 anos você renova o quadro todo do Conselho Deliberativo. Quando essa diretoria que aí está foi eleita, ela foi eleita por um movimento que se chama ABI Luta pela Democracia, ao qual eu pertenço. Esse movimento enfrentou, na época, um presidente, que não vou falar, um jornalista até conhecido, Domingos Meretti, mas que se perdeu ali no meio do caminho e estava se aproximando até de políticos bolsonaristas, né? E houve a posse do Bolsonaro, os jornalistas foram tratados de uma forma quase animalesca, eles deixaram os jornalistas num curral, sem ter o que comer, sem ter sequer água. E eles não podiam sair dali para fazer nada, entendeu? O negócio nunca se fez em Brasília, nem no regime militar, nem com o João Figueiredo, com o Ernesto Gás, os ditadores lá de plantão. Os jornalistas não foram tratados assim. Houve uma vez que trataram mal os fotógrafos imediatamente fizeram um protesto, no dia seguinte botaram todas as máquinas fotográficas no chão e imediatamente foi restabelecido o diálogo, entendeu? Mas o sujeito, o cartão de visita do governo Bolsonaro, foi esse tratamento translocado, entendeu? Realmente uma coisa vergonhosa ao jornalismo no dia da posse. No dia da posse. E o Domingos Meretti não se moveu, né, que era o presidente da ABI, foi pressionado e não se moveu. Bom, criou-se, então, o movimento ABI Luta da Democracia para tentar derrotar o Domingos Meretti. Foi um trabalho magnífico feito por jornalistas que têm muita tradição de militância na ABI. Né? Posso falar Marcelo Auler, Davi Fischel, Vitoriório, Arnaldo César, gente que há anos, né, vem trabalhando dentro da ABI. Eles lideraram esse movimento e acabaram elegendo o Paulo Jerônimo presidente e o Cid Benjamin vice. Bom, tudo bem, né? Ótimo, só que não foi assim. Quer dizer, eles, logo depois que assumiram, criaram problema primeiro com Marcelo Auler, e depois foram se afastando aos poucos do Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo envolvido em questões que faziam parte da plataforma dessa diretoria, que era a reforma do Estatuto, o novo Código de Ética, ou seja, buscando exatamente uma gestão mais democrática e participativa dentro da ABI, e não centralizada só no presidente e no vice-presidente, coisa que já aconteceu na ABI e nunca deu certo. A ABI sempre funcionou bem quando ela foi tocada em forma de colegiado. Era assim, por exemplo, ao tempo de Barbosa Lima Sobrinho, né? um político com uma história muito respeitada, mas já com muita idade, e aí você tinha uma diretoria, né, com Maurício Azevedo à frente, reunindo vários jornalistas do Rio de Janeiro, tinha até João Saldanha, Arthur Cantalice, uma gente, Milton Coelho da Graça e Ronaldo Buarque de Holanda, que era primo do Chico, mas aquele jornalista, o próprio Davi, né? Todos participavam. Eu participava, eu era jovem e começando na profissão, eu com 23, 24, 25 anos, aí pediam para colaborar com o Jornal da BI, eu tinha que mandar artigos, e você tinha muitos eventos na BI, aqueles eventos enchiam o auditório, trabalhava-se muito na formação dos jornalistas, então você fazia seminários sobre jornalismo esportivo, jornalismo econômico, eu vou acabar. Então, era gerida dessa forma lá no tempo que a ABI foi muito forte. E eles, no entanto, se afastaram totalmente. O que é que nós queremos? Nós queremos resgatar essa visão, ou seja, a ABI cresce quando ela tem democracia também no seu interior, com a participação de todos, você entendeu? E não uma coisa isolada, imperial, com 2 pessoas decidindo tudo em nome do quadro social da ABI. Essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão sobre a democracia, a externa e a interna. Legal, Otávio. Não sei se respondi isso. Não, respondeu sim. Nós temos muitas perguntas para você aqui, Otávio. E colegas fizeram questão de enviar perguntas e, sem querer fazer ping-pong,
mas só para ser um pouquinho mais conciso, porque a gente quer colocar todas as perguntas. É que democracia é um assunto realmente que faz fascinante, parte da nossa história. Né? Beleza. Luiz Paulo, a pergunta é sua. É minha, tá bom, querido. Eu vou nessa linha do resgate da memória e história. Eu acho isso super importante, porque se a gente souber de como as coisas aconteceram, fica um pouco mais palatável você entender os dias de hoje e pensar para onde a gente quer chegar. Eu queria trazer um tema que é um tema para a gente refletir, que é o Luiz Gama. O Luiz Gama é um personagem importante quando se fala a questão do direito, quando a gente fala da questão de pensar a democracia no período do Império, a República no período do Império, pensar do papel da imprensa nesse período do século XIX, e mais de tudo, um cara que criou um jornal, Polichinelo, depois criou o Radical Paulistano, que foi o primeiro jornal que discutiu república com republicanos. Então, o Luiz Gama se afirma tanto hoje, ele era considerado, ele é um cara que aos 10 anos foi escravizado, né, até os 17 anos. Até esse período ele não sabia ler e escrever, e o cara fez tudo isso. Quer dizer, num jornal que se escrevia, ele começou a trabalhar a imagem. Né? Ele mesmo desenhava as caricaturas, fazia as crônicas sociais, fazia as críticas. Então, é um cara também que se comunicava com o mundo inteiro. Ele criou a primeira maçonaria, a primeira loja maçônica, América, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, desculpe. Então, eu queria trazer, só para ter uma ideia, ele não estava tão distante da história da fundação da ABI. São 78 anos que separa o nascimento do Luiz Gama e o nascimento da ABI. E 26 anos da morte do Luiz Gama em relação à ABI. Então, eu queria conversar com você, fazer uma pergunta nessa direção. Eu penso o Luiz Gama, a importância dele como uma grande referência, né, quando se fala imprensa, porque ele colocou a questão do poder da imprensa no século XIX. Ele defendeu, tem artigos muito interessantes dele nesse período falando disso. Eu queria trazê-lo para a ABI, né, trazer essa reflexão, porque isso nos ajuda a impulsionar, né? Porque, além das questões raciais que estão inseridas nessa fala, mas tem a questão da democracia, tem a questão da república. A gente tem que contribuir de todas as maneiras para que a ABI seja esse pilar, né, democrático, né, inclusivo, e que possa, de fato, trazer para os dias de hoje uma discussão tão contemporânea. Eu acho que o Luiz Gama é tão contemporâneo que eu acho que valeria a pena. Eu queria saber o que você pensa nesse sentido, de como resgatar como um patrono, um patrono desse novo momento histórico, trazer o Luiz Gama nessa direção, além do Gustavo Lacerda, com certeza. Eu acho importantíssimo, entendeu? Realmente, Luiz Gama teve, né, um papel importante e você, inclusive, traçou aí o perfil dele. Ele morreu, parece que antes da Lei Áurea, né? Foi uma coisa dele que ele lutou, batalhou. Ele morreu em 1882. 82, 3 anos antes. Né? Mas ele não viu, porque os outros todos viram, né? Quer dizer, viram. José do Patrocínio, todos os abolicionistas, o Gustavo de Lacerda, né? O próprio Machado de Assis, né? Quer dizer, todos viram, mas ele lutou e não chegou a ver a Lei Áurea. Mas, eu, sem dúvida, é um personagem, quer dizer, que
nos honra também, foi jornalista também, como Machado de Assis foi jornalista, como Lima Barreto foi jornalista, né? Zé do Patrocínio foi jornalista. Nós na verdade, se a gente pensa na comunidade negra, nós estamos muito bem representados. Se você fala desses nomes, e alguns precursores, Lima Barreto chegou a ler Marx, né? Aquela coisa, todos eles. A gente falou do Gustavo Lacerda, socialista, o Luiz Gama, republicano, Zé do Patrocínio também, né? Então, realmente, eu acho que você tem toda a razão. A ABI, a gente quer revitalizar o Centro de Memória. Isso é um trabalho que o David Moraes foi um jornalista de São Paulo, é o Davi Fischel, mas eu conheço muito o David Moraes, por isso que às vezes eu faço essa confusão. O Davi Fischel vai tratar especificamente da revitalização do Centro de Memória da ABI, entendeu? E eu acho que ali nós vamos realmente poder trabalhar e colocar no devido lugar esses personagens de nossas histórias, entendeu? Seja, Luiz Gama, inclusive, ganhou um filme agora, né, que fizeram. Eu não vi o filme, mas parece que o filme do Jefferson D. É muito bem feito. Eu não vi o filme. Muito bem feito. Mas ele foi um sujeito, poxa vida, ele foi escravizado pelo próprio pai, né? Quer dizer, porque ele teve que depois provar que ele era alforriado, que era filho de alforriado, né? Quer dizer, o próprio pai. Ele comprou sua própria alforria. Né? Uma coisa dramática, mas realmente um homem que acabou vencendo todas as dificuldades da vida dele e viveu realmente de uma forma, com uma presença até mais forte nesse sentido do que Gustavo Lacerda, que tinha limitações até pela vida profissional dele. Mas os outros todos, se a gente fala do... É engraçado, quando eu entrei para a ABI lá em 74, se falava muito de Lima Barreto. Também, hoje em dia também não se fala tanto de Lima Barreto, entendeu? Mas falava-se muito de Lima Barreto, né? Machado de Assis, é lógico que houve a tentativa de embranquecer, né, Machado de Assis, mas isso aí está no passado já, acabou, né? Acabou, tudo bem. A mãe é portuguesa e o pai era negro e ele nasceu no Morro do Livramento, né? Fim de conversa, tá certo? Então, é como Alexandre Dumas na França, né? Quer dizer, hoje se fala, né, que Alexandre Dumas era negro, que o pai dele foi general negro de Napoleão, mas não se falava nisso. Não se falava nisso, né? Aquelas coisas, uns tabus da nossa história. E Machado de Assis, de certa forma, durante muitos anos, deixou de se falar que Machado de Assis era negro. Então, isso, felizmente, é página virada, entendeu? E todos esses nomes, acho que todos esses nomes, jornalistas ou não, eu acho que nós, da ABI, realmente temos a obrigação de resgatar a memória e de sempre lembrar a importância dele na nossa história, entendeu? E sem dúvida né? foram importantíssimos. Tá? Essa é a minha visão. Obrigado, Otávio. Antes de passar para o Fábio, eu só quero lembrar que nós estamos aqui no programa da Comissão de Igualdade Racial, da chapa ABI Luta pela Democracia, e nós estamos pedindo o seu voto, né? Eleitor, colega eleitor, jornalista, sócio da ABI, e que, se você não é sócio também, pode se filiar. Eu acho que a gente tem que contar com o maior número possível de jornalistas para continuar levando a ABI pelo melhor caminho. Então, Otávio Costa é o nosso primeiro convidado dessa série de entrevistas e o Otávio é o candidato a presidente da ABI pela chapa ABI Luta pela Democracia. Fábio, eu passo agora a pergunta para você. Bom, eu vou trazer aqui uma pergunta bem breve, mas que vai mexer um pouco com o passado de alguns aqui, talvez. Eu queria saber, Otávio, o que a ABI pode fazer para aproximar jovens jornalistas negros e negras para combinar a luta pelas questões raciais que a gente enfrenta diariamente com o fortalecimento da categoria. Eu não sei com quantos anos você se filiou à ABI, engajou, entrou na atividade, enfim. Mas eu queria saber o que naquela época te fisgou e que pode, talvez, eu sei que estamos em outro contexto, mas é preciso trazer essa juventude para cá também. O que você pensa? Olha, te agradeço a pergunta, Fábio. Evidente que uma das críticas que se faz à ABI é exatamente pelo corpo social bastante de gente com muita idade, né? É uma coisa que se ouve. Eu mesmo tenho 71 anos de idade, mas gostaria de dizer que correr o que nós somos
velhos acomodados e, ao mesmo tempo, diziam que nós éramos golpistas. Eu digo, bom, há uma incongruência. Ou bem você é um velho acomodado, ou bem você é um golpista. Né? Nós somos velhos bem ativos. Mas a pergunta é perfeita. Diz respeito não só aos jovens, moças e rapazes negros, quer dizer, também diz respeito aos jovens em geral, exatamente porque o nosso corpo social é envelhecido. Você tocou num ponto importante. Nos anos 70, nós vivíamos em plena ditadura militar. Então, a ABI era um bastião, não é verdade? Quer dizer, então você buscava a ABI porque era a grande entidade de defesa das liberdades e de defesa da liberdade de imprensa e de defesa do jornalismo. Nós vivíamos sob censura. Eu, por exemplo, eu trabalhava na Veja, quando eu me filiei à ABI, em 1974, eu tinha 23 anos de idade, trabalhava na Veja no Rio de Janeiro, na sucursal da Veja. Ora, tudo que você escrevia era censurado, alguns assuntos impraticáveis. Eu, por exemplo, eu e Luiz Nassif também era jovem, fizemos uma matéria sobre a venda da Light para o grupo Brascan. Cortaram a matéria toda, a censura foi lá e a Veja pegou, nem sei o que foi publicado, porque eles argumentaram que não se podia, era um assunto proibido. Economia, eu estou falando, entendeu? Um ano e pouco depois da morte do Herzog, eu colaborava com um jornal que se chamava Relatório Reservado, um jornalista chamado Luiz Alberto de Tancourt. Então, coisas que eu não podia publicar na revista Veja, não adiantava nem mencionar isso, eu mandava para o Relatório Reservado. Um dia, a secretária da presidência da Abril, no Rio de Janeiro, a editora que publicava a Veja, me chama e diz, olha, você tem que se apresentar ao Comando do Leste, lá no antigo Ministério da Guerra, na Central do Brasil. Eu digo, eu? Eles querem te conhecer, pediram você fazer uma visita. Eu liguei para um amigo advogado meu e disse, vem cá, eu vou? 1976. O Herzog tinha sido morto lá na Rua Tutóia um ano antes. Ele disse, olha, Otávio, se fosse a Rua Barão de Mesquita, eu diria para você não ir. Mas como é no Comando do Leste do Exército, ali do lado Central do Brasil, você pode ir, vá seguro. Né? Eu digo, tudo bem, na Barão de Mesquita, vários foram mortos, né? Inclusive Rubem Paiva foi morto ali. Bom, o que acontece? Eu fui, você imagina, eu, repórter da Veja, eu tinha 25 anos de idade, eu chego lá, onde é a segunda sessão, ou era a segunda sessão ou quinta sessão, que tratava da imprensa. Tá? E aí eu me indico, chego lá, tem um coronel sentadinho na mesa, e tá, por favor, sente. Olha, queria dizer que eu respeito muito você, o seu trabalho na Veja, maravilhoso, etc. e tal, mas eu queria te perguntar o seguinte, eu só te chamei aqui para atualizar a sua ficha, ver se o nome do teu pai está certo, o nome da sua mãe, etc. e tal. Eu não sabia que você tinha ficha, mas fiquei sabendo naquela hora. E aí ele disse, então é o seguinte, eu vou te dar um conselho, pare de colaborar com o jornal Relatório Reservado, porque se isso chegar aos ouvidos do Vitor Tivita, dono da editora Abril, você pode ser demitido. Isso é um conselho que eu estou te dando de amigo. Viu? Deixe de colaborar com esses órgãos, opinião, relatório reservado, porque você pode perder seu emprego. Tá bom? Era isso que eu queria te dizer, foi um prazer te conhecer, etc. E tal. Apertou minha mão e eu fui embora. Era assim. A coisa funcionava dessa forma. Então, você saía dali sabendo que os cidadãos tinham a sua ficha e acompanhavam todos os seus passos. E eu não estava ligado à luta armada, eu não estava ligado a nenhum partido clandestino, entendeu? Mas eu militava na ABI. Né? E, além de militar na ABI, eu tentava furar a censura dessa forma. Bom, por isso, respondendo finalmente, por isso é que os jovens eram atraídos para a ABI, porque nós sabíamos que tínhamos ali o Prudente de Moraes Neto, né, que era um filho do ex-presidente da República, Barbosa Lima Sobrinho, interventor em Pernambuco, na era Vargas, não sei o que, com uma história enorme, entendeu? E a diretoria ali por baixo trabalhando intensamente, né? Jornalistas muito experimentados todos, entendeu? Então a gente se sentia, você entrava na ABI, você se sentia aliviado, entendeu? Tem uma peça do Guarneri chamada Botequim, que as pessoas chegavam no botequim
e aí ali você falava, você criticava a ditadura, etc. E tal. A BI funcionava um pouquinho dessa maneira, quer dizer, nós ali nós podíamos falar o que bem pensávamos, entendeu? Era um órgão realmente de resistência e por isso atraía jovens. Agora, te digo mais, Fábio, você entrava numa redação para trabalhar, naquele tempo, anos 70 para anos 80, você entrava na redação e imediatamente vinha um colega e dizia, olha, você tem que se filiar ao sindicato, você tem que se filiar à BI. O gente já trazia ali o formulário para você preencher. Ora, é lógico que hoje ficou muito longe, está distante dos jovens, entendeu? Tem gente que fala assim, tem que atrair, tem que ter alguma coisa, algum desconto para isso, desconto para aquilo, não sei o quê. Eu não vejo dessa forma, não, sabe? Eu não vejo dessa forma assim, assistencialista, não. Eu acho que ela, com posições fortes, com posições, né, aguerridas em defesa da democracia, em defesa da igualdade racial, em defesa da igualdade social também, né? Que esse país é extremamente desigual de todos os lados, entendeu? Que a gente olha. Então, outro dia eu estava vendo uma série japonesa e ela diz, o jornalista fala pelo povo. Eu gostaria muito que o jornalista falasse pelo povo, entendeu? Então, é isso, né? E eu acho que se a ABI realmente passar a trabalhar dessa maneira, tanto para fora quanto para dentro, os jovens naturalmente vão se aproximar da ABI, entendeu? E isso, digo a você o seguinte, isso é uma coisa que meus olhos brilham quando eu penso nisso, entendeu? Eu até agora consegui, nessa leva de filiação, filiar também jovens jornalistas, um que trabalha, se chama João Pedro Soares, trabalha na Deutsche Welle, outra Luísa Vilameia, que a Luísa Vilameia não, é de São Paulo, entendeu? Mas a Rebeca Letieri, que é de Niterói, também ali da UF, e eu consegui trazer, e também outras pessoas, a gente conseguiu já atrair jovens, e eu acho que realmente, se a BI trabalhar certo, se a BI segurar as bandeiras que tem que segurar, tem que lutar por elas, os jovens naturalmente vão voltar a participar da BI, como eu participei lá nos anos 70. Beleza, Otávio. Nós já estamos aí com 36 minutos de programa e tem muita pergunta para você ainda, Otávio. Eu vou fazer agora a pergunta da jornalista Sandra Martins, que quer saber o seguinte: um dos impeditivos da produção de políticas para mudanças de cenário é a falta de dados. No caso da ABI, o quadro de seus associados espelha o que tem sido pontuado nas pesquisas sobre o perfil do jornalista no tocante ao binômio raça-gênero, ou seja, poucos negros e negras? É possível pensar em construção de dados na ABI, Otávio? Eu acho que sim. Recentemente foram feitas 2 pesquisas, né? Uma delas pelo Jornalista e Companhia, mas houve uma outra, e que mostram o que todos nós sabemos, a participação baixíssima de negros e negras nas redações. Eu acho que ficou numa coisa em torno de 10%, salvo engano meu, entendeu? E sempre foi baixa. O fato é que sempre foi baixa, né? Eu fui amicíssimo do CAO. Amicíssimo do CAO. Trabalhei com o CAO na revista Veja, participei de toda a campanha do CAO, quando o CAO foi eleito presidente do Sindicato do Jornalista do Rio de Janeiro em 1978. Participei das campanhas do CAO para deputado federal pelo PDT, porque eu, como ele, sou isolista, entendeu? Então, sempre ali ao lado de CAO, e frequentava a casa do CAO, e sempre vi a luta do CAO. CAO foi, imagina, era um jornalista negro, foi editor de economia do Jornal Brasil. Vocês não têm ideia do que é isso. Para vocês terem uma noção do que isso significa. Em 1990, eu tinha vivido uma época da minha vida em São Paulo e eu voltei a viver no Rio de Janeiro. E aí, a Benedita tinha sido eleita senadora em 90 e eu resolvi fazer um perfil grande da Benê. E liguei para ela, eu era subeditor de política no Jornal Brasil, tinha acabado de voltar para o Rio de Janeiro. E aí fui ao Chapéu Mangueira,
conheci a casa dela, conheci o filho dela e tudo, conversamos. O fotógrafo que me acompanhou se chamava Olavo Rufino. Olavo Rufino levou a Benedita lá para cima do morro e fez uma foto dela linda com guarda-chuva, que era, na verdade, sombrinho, não estava chovendo, mas para se proteger do sol, e ele faz aquela foto. E ainda fui a Brasília com ela, peguei avião com ela, fui a Brasília para ver o gabinete dela, ver a participação dela no Senado e tudo. Primeira senadora negra, né, da história do nosso país, e uma das primeiras mulheres também. E aí eu faço perfil para um jornal de domingo, edição de domingo. Na primeira página saiu aquela fotona da Benê, assim, com guarda-chuva, lá no Alto do Chapéu Mangueira, né? E aí aquela coisa, ela falando que ela tinha... Foi a primeira vez que ela revelou que o marido dela, que era um pintor, morre, e ela, com os filhos, uma dificuldade enorme, ela pensou em se suicidar. Foi a primeira vez que ela falou isso numa entrevista, e foi essa entrevista para mim. Depois ficamos muito amigos. O jornal sai, e eu estava de plantão no domingo. Aí eu chego no jornal, o Zueni Ventura me chama, o Zueni Ventura também estava no plantão de primeira página. O Zueni Ventura me chama e disse: "Ih, Otávio, o doutor Brito me ligou, ele ficou muito zangado." Mas zangado com o quê? Ele disse: "Não." Ele disse que foi a primeira vez que saiu a foto de uma negra política na primeira página do Jornal do Brasil, você entendeu? E ele não gostou disso. Eu disse: "Bom, sinto muito, né? O povo elegeu a Benê, e a Benê está na primeira página do Jornal do Brasil." Então, isso aí mostra, quer dizer, o que você imagina o doutor Brito com o CAO de editor de economia. Sabe o que significa? O doutor Brito, ele tinha mania de receber os convidados para almoço no Jornal do Brasil, lá no 8º andar, era uma sala dele, ao lado do gabinete dele, ele recebia as visitas. O CAO, sendo o editor de economia, ele obrigatoriamente ia convidar o CAO. Chegasse lá o ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, um empresário, etc., tem que chamar o CAO. E o CAO sentava lá com o doutor Brito, entendeu? Então, era impressionante essa coisa do CAO, realmente, que, para mim, foi um marco ali na história da nossa profissão, porque o CAO chegou... O CAO, quando foi para a Veja, era novidade total. O CAO, como ele era um editor da Veja no Rio, entendeu? Eu coordenava a parte de economia com a Miriam Lage, e o CAO vem com um editor sem pasta ali, né, em 1977, 78, e depois ele é eleito, e aí ele se licencia, etc. e tal, mas prosseguiu a vida dele de jornalista, aí depois saiu da Editora Abril. Mas o CAO, eu só estou falando isso porque é o seguinte, que é a pergunta que ela fez, era a exceção da exceção, você entendeu? Você contava nos dedos os jornalistas negros nas redações, entendeu? Naquela época tinha o Johnson Santos, que também veio da Bahia junto com o CAO. Você tinha um mais antigo, chamado Enio Bacelar, que trabalhou no Jornal do Comércio, trabalhou também. Um que foi da Bahia até recentemente, morreu há alguns anos, Maurílio Ferreira, trabalhou em jornal. Tinha Antonieta dos Santos, que era uma jornalista amicíssima do CAO, participava ativamente da Bahia, mas você conhecia pelo nome, porque eram pouquíssimos. E continuou sendo muito pouco, você entendeu? Até hoje, quer dizer, é pequeno. Eu depois vivi em São Paulo, na Abril, em São Paulo, ali basicamente não tinha. Em São Paulo não tinha. Você chegava na redação da Veja, não sei o que, você não existia, entendeu? E depois eu trabalhei no mercado financeiro nem pensar, né? Mas nem pensar, nenhuma possibilidade. Então, eu acho isso. O quadro, a meu ver, ele não muda muito, né? Apesar de todo o empenho do Abdias, de todo o empenho do CAO, não é verdade? E mais ainda essas gerações que vêm lá do outro século e tudo, mas o quadro não muda. Se você me perguntar, a BI pode trabalhar para mudar esse quadro? Acho que sim. Eu acho que com o trabalho, por exemplo, dessa comissão, e eu acho que uma coisa importante é mostrar, quer dizer, onde está esse funil também, não é verdade? Porque já não é mais uma questão de renda, né? O CAO tinha uma coisa de cara que facilitou. Ele era baiano. E a gente sabe que na Bahia é completamente diferente de Rio e São Paulo de Minas Gerais. Completamente diferente, não é verdade? Quer dizer, o negro na Bahia
tem participação na sociedade, e mesmo ali de classe média e tal, na universidade, há muitos anos. Há muitos anos, né? O Caó era casado com uma branca, né? Que era uma professora baiana, você entendeu? Que ele traz para o Rio com ele e tudo, e tinha... Ele era uma relação muito bonita dos dois, entendeu? Mas o fato é que você, na Bahia, lá, estou falando do Caó, lá, anos 60, né? O negro casado com a branca era uma coisa perfeitamente normal, faz parte, né, da cultura da Bahia, não é verdade? Quer dizer, o negro tem uma presença fortíssima na cultura da Bahia, né? E não é só no samba, né? Que até lá a música deles não é bem o nosso samba, entendeu? E nós aqui é isso, quer dizer, nós ficamos... Evidente que o negro no Rio de Janeiro tem uma presença enorme na cultura também, estamos falando de Machado de Assis, né? O maior escritor brasileiro, um dos maiores escritores do mundo, né? Mas você... Evidente que na música o destaque é muito maior, né? Na música, quando você fala de um Cartola, um gênio, né? Uma coisa absurdamente genial, na verdade, um Nelson Cavaquinho, Noel Rosa de Oliveira, com sambas históricos. Quer dizer, tem uma coisa na música também essencial. Mas no jornalismo, voltando, encerrando, a participação ainda é muito pequena. E acho, sim, que a ABI tem toda a condição de discutir o tema e buscar soluções, entendeu? E discutir soluções. Porque não é possível isso, né? Quer dizer, a participação dos negros no nosso perfil todo, né, é enorme, não é verdade? E aí você ter, por exemplo, 10% só de negros na redação, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, né? E acho que a ABI tem sim que trabalhar no sentido de mudar esse quadro. Ok, Otávio, nós já estamos iniciando aquela correria, temos mais 10 minutos. O problema é que eu acabo me alongando um pouco. É rápido, mas não tem problema. Você vai voltar outras vezes aqui, porque essa é uma série. Eu vou trazer a pergunta da Angélica Abache, que é nossa colega aqui na comissão também. Tem outros que fizeram pergunta, mas queria destacar essa pergunta da Angélica. Em quais momentos a ABI abordou a temática racial e, na sua análise, por que somente agora a instituição deveria se aprofundar sobre esse tema e criar esta comissão de igualdade racial? Olha, eu acho o seguinte, eu realmente não sei o que aconteceu, por exemplo, na gestão do Azedo. O Azedo foi um jornalista que foi filiado ao Partido Comunista, com uma história belíssima, entendeu? E que realmente dedicou grande parte da vida dele à ABI. Mas, no final, quer dizer, a última gestão foi uma coisa problemática, etc. E tal. Ele também centralizou demais e tudo. Eu acho que esse tema, é evidente que o Azedo poderia ter tratado dele, poderia já ter criado uma comissão à época, mas que eu me lembro não foi criada, entendeu? O Caó estava até no Conselho Deliberativo. Eu participei de reuniões no Conselho Deliberativo em 2003, 2002, com o Caó. O Caó participava do Conselho Deliberativo, né? E o Maurílio estava vivo e tudo, também participava das reuniões do Conselho Deliberativo, mas não houve, na época, essa preocupação em ter uma comissão voltada para a questão da igualdade racial. Pois o Caó é autor da lei que tornou crime o racismo. Então, eu não tenho como explicar o que ocorreu antes. O que eu tenho como explicar é o que vai ocorrer, né? E por isso estou pedindo o voto de vocês, porque nós vamos criar a comissão que já era para ter sido criada há muito tempo, eu concordo. Não sei por que não foi, não sei porque a ABI criou a comissão, por exemplo, da diversidade, comissão da mulher, e querendo botar a questão do racismo no mesmo saco, entendeu? E com isso diluía, né? Evidente que diluía, porque a pessoa que estava tocando lá a comissão dava mais ênfase, por exemplo, para a questão da mulher, entendeu? Ou para a questão LGBT+, e tudo. Natural, eu acho natural. Mas isso mostrou que você tem que ter um órgão específico dentro da ABI para tratar da questão da igualdade racial, entendeu? O que está sendo feito por nós já. Quer dizer, vocês estão aí, vocês fazem parte dessa comissão da igualdade racial. Eu pretendo realmente, se tudo der certo, ser eleito,
né, e eleito pretendo, inclusive, dar melhores condições de trabalho para a comissão. Então, é o seguinte, tudo acontece também no tempo que tem que acontecer, você entendeu? E a hora é essa. A hora é essa, e é importantíssimo que a BI trate dessa questão. Ok, nós já vamos para a rodada final, então eu vou pedir a Carmen, ao Luiz e ao Fábio, é uma pergunta curta, objetiva, e ao Otávio também, a resposta curta. Obrigado. Carmen, vamos com você. Ok, vou fazer uma pergunta bem curta. Nós assistimos, né, os jornalistas sofrendo as mais diversas violências, seja nas entrevistas com o próprio presidente da República ou muitas outras vezes pelas redes sociais, né? Digamos assim, a carreira, né, o papel do jornalista sendo desrespeitado e sofrendo profundas violências, né? O que você acha que a ABI pode fazer no sentido de trabalhar essa situação, né, que é bem problemática? Eu te digo o seguinte, viu, Carmen? Nós não temos como evitar isso. Como evitar, não. Não só aqui, no mundo inteiro, não é verdade? Porque o jornalista é alvo de agressão, é alvo de perseguição, é alvo de processo em justiça no mundo inteiro. Ninguém escapa, entendeu? Na Inglaterra, na França, agora na Rússia, né? Quer dizer, na Polônia, na Hungria. Então, a gente sofre mesmo. Faz parte um pouquinho da... Eu mesmo tenho processos contra mim, tem Gilmar Mendes está me processando, Gedel Vieira Lima me processou. Então, faz parte. Agora, o que a BI pode fazer é realmente se manifestar de forma veemente em defesa dos nossos direitos, em defesa da nossa liberdade de trabalho. Eu não digo nem de expressão. Por exemplo, aquele tratamento que houve em Brasília nesses anos, o negócio dos jornalistas ali com aquele gado misturado com aquele gado ali do Bolsonaro, aquilo ali, eu logo que vi aquilo a primeira vez, o cercadinho, quando vi a primeira vez, eu disse, os próprios editores deviam retirar os repórteres, não vamos participar dessa farsa para ser agredidos ali diariamente. Mas mas você sabe, aí vem não, mas é notícia, tem que estar lá, etc e tal. Não tinha que estar lá, não. Se você é desrespeitado, você não tem que estar lá. Entendeu? Eu fui repórter grande parte da minha vida, depois é que fui editor e tudo. Eu, às vezes, marcava entrevista com pessoas e aí o sujeito ficava lá e eu meia hora, uma hora. Eu olhava para a secretária e dizia, eu vou embora. Mas o senhor vai embora por quê? Porque eu acho um desrespeito. Se o sujeito marcar uma entrevista, eu sei, 5 horas da tarde, são 6 horas da tarde, o sujeito não me recebeu ainda, eu vou me embora. Então, eu acho que o jornalista, ele também tem que usar as prerrogativas dele, que nem advogado faz, entendeu? Tenho prerrogativa, sim, sou jornalista, estou aqui representando uma empresa, estou aqui representando os leitores, a sociedade, entendeu? Então, tem que me respeitar, sim. Ele também tem que se impor, entendeu? E a BI tem que estar por trás dele, dando todas as condições de trabalho, toda evidente, liberdade de expressão, nem liberdade de expressão, a Carmen Lúcia já falou sobre isso, né? O STF já se manifestou, né? Cala a boca, já morreu. É isso daí. Bom, vamos lá, Luiz, para a última pergunta aqui para o Otávio Costa, que é candidato à presidência da ABI pela chapa ABI Luta pela Democracia. Otávio, é uma pergunta que eu acho que ajuda a gente a entender a parte estrutural da tua gestão. Como é que você pensa em resolver as questões financeiras da ABI? Porque isso vai impactar nas comissões. E uma das questões nossas é justamente essa, de como a gente conseguir recursos para poder produzir conteúdos, enfim, colocar as questões que são pertinentes às comissões, a nossa comissão em particular. Como é que você está vendo isso? Outra questão que, somada a ela, é como você percebe a questão das tecnologias. Como é que você vai lidar com essas novas formas, novas plataformas, e como é que você pensa isso dentro da gestão que você pretende desenvolver na BI? Olha, a questão... Deixa eu te falar, Luiz Paulo. A questão financeira
ela realmente nos preocupa, até porque nós não temos ideia da situação exata das finanças da ABI. Né? Houve um diretor administrativo, que é o Antero, ele, num dos meses, mais ou menos, acho que foi em novembro, ele apresentou um relatório dizendo que a ABI ia fechar as portas, que estava insolvente, ia fechar as portas. Né? E ficou todo mundo perplexo com aquilo. Ele não estava na reunião, que o documento dele circulou. O diretor financeiro disse que não, que a realidade não é daquela, vivia da mão para a boca, sim, mas que não era ainda uma condição falimentar, etc. E tal, que o sujeito carregou nas tintas, e ele não estava. Aí depois, um mês depois, ele apareceu. Não, de fato, eu exagerei. Agora, eu te confesso a minha total perplexidade, porque se um diretor administrativo da BI vai fechar as portas, eu não tenho por que não acreditar, não é verdade? Então, a gente sabe que a situação é muito difícil. E você tem duas fontes básicas, né, de receita da BI, que é a mensalidade dos sócios, isso é uma fração menor, e a grande fração, a fração maior, são os aluguéis das salas no prédio sede da ABI, no prédio histórico, entendeu? São contratos antigos, são contratos mal enjambrados. A gente tem um problema de cara ali, que é o seguinte: nós, jornalistas, não sei se é a nossa aptidão, né, governar um prédio de 12 andares com, lá sei, com 20, Seus 30... síndico, né? Seus síndicos. Eu não sei se nós temos, se é a nossa formação, você entendeu? Então, na minha visão, realmente você teria que ter um profissional para tratar disso, ou uma empresa que trate disso, entendeu? Imagina, aí você, o diretor administrativo da ABI, vai lá negociar contrato de aluguel, o senhor não paga tantos meses, etc. e tal. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Ou então repactuar, né, para tentar corrigir o valor e tudo. É muito complicado isso, entendeu? Então, é o seguinte: primeira coisa é a gente ver qual é o estado da guerra mesmo das finanças da ABI. E a segunda coisa, realmente, é revitalizar aquele prédio. Isso a gente tem como fazer, revitalizar o prédio, transformar aquele prédio num prédio inteligente para atrair, sim, entidades, mesmo empresas jornalísticas de médio, correspondentes estrangeiros, que podem trabalhar lá dentro e podem alugar. Você pode ocupar o prédio todo com isso, você entendeu? E aí tem uma receita maior de aluguel. Agora, é evidente que você não pode viver de receita. A BI vive de receita de aluguel desde que o prédio foi inaugurado lá em 1939, 1940. Evidente que não pode ser a única fonte de receita. Então, você tem que voltar a fazer grandes eventos, grandes seminários. Você pode fazer eventos culturais para aumentar a renda. Você pode buscar, inclusive, financiamento, Lei Rouanet e tudo. Não, entendeu? Nada impede. Então, são em várias frentes. Nós vamos criar uma comissão para tratar exatamente da questão da gestão. Tá? Da gestão. Perfeito. Obrigado. Olha só, eu vou deixar o Fábio. O Fábio não vai poder fazer pergunta, porque nós estamos no encerramento. Então, o Fábio, para empatar o jogo, você vai ter que voltar aqui, Fábio. Não tem jeito. Né? Você já está escalado para a próxima entrevista. Então, seja muito bem-vindo. Combinado. Não é porque ele é jovem, né? Não é porque ele é jovem. Está com fôlego, né? Ele pode ir à linha de fundo, cruzar e voltar para defender, porque está numa boa. Bom, no encerramento, eu quero agradecer a toda a equipe da AltV, em especial ao Serginho, que nos deu todo o suporte para que a gente pudesse realizar esse programa, e também ao Alberto Luchetti, né? Essa parceria da Comissão de Igualdade Racial, da chapa ABI Luta Democracia com a AltV. Nós agradecemos muito a vocês aí da AltV. Nós voltamos, né, na próxima semana, trazendo um outro convidado, né, na próxima quarta-feira, sempre às 20h. Né? Esse programa vai ao ar no canal da AltV. Mas queria agradecer também a participação de todos os colegas dessa Comissão de Igualdade Racial. Rui Xavier, Ana Léa Rego, Miro Nunes, Sandra Martins, Luiz Paulo Lima, que está aqui, Angélica Bart, Chico Teixeira, Camila Xó, Dorival Vieira, Hélio Gama, Fabinho Soares, que está aqui também, o grande Fábio, Carmen Moretson, Sérgio Caldas e o Antônio Werneck. E só para lembrar vocês, a equipe está crescendo e, se Deus quiser, na semana que vem, nós teremos mais pessoas somando forças aqui com essa Comissão de Igualdade Racial da ABI. São jornalistas e profissionais
de todas as categorias, que estão se juntando a nós aqui, Otávio, na chapa ABI Luta pela Democracia, não só Rio, São Paulo, mas já temos Brasília, Belo Horizonte, temos gente da região sul do país também. É um movimento que está crescendo muito e isso certamente vai trazer o crescimento para a ABI. A todos vocês, muito obrigado e até a próxima edição. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos também. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. E votem no Otávio Costa e Regina Pimenta. Sem dúvida, sem dúvida. Valeu. Obrigado a você. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.